E, como bem disse o pastor, nós vamos falar das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, né? E a Palavra de Deus, como os homens falam dos livros escritos, né? É um best-seller, quer dizer, o melhor, o mais vendido, utilizado esse termo para quem vende mais, né? E dentro dessa condição, eu tenho às vezes comentado que dentro da Bíblia tem várias passagens que são repetidas, são por demais vezes pregadas, e que aí nós podemos chamar de clássicos, né? Eu mesmo considero um clássico a mensagem sobre a criação, sobre a saída de Abraão de Ur dos Caldeus, da libertação do povo de Deus por Moisés, nascimento de Jesus, né? Cura de Naamã, né? A crucificação e o Apocalipse. E hoje nós escolhemos como um tema uma das cartas que foram escritas por João, amando do próprio Jesus Cristo, né? Forma de anjo que apareceu a ele, lá na ilha de Patmos, ilha grega, a carta à Laodiceia, a última das igrejas. Está em Apocalipse 3, versos de 14 a 22, para quem quiser nos acompanhar agora, ou depois, já que estamos editando um vídeo, que posteriormente poderá ser visto por outras pessoas também. Então, Apocalipse 3, de 14 a 22, diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, de que nem és frio nem quente. Quem dera fostes frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Palavra da salvação. Graças a Deus. Essa é uma das 7 cartas que João, filho de Zebedeu, João apóstolo mais amado, recebeu quando estava em exílio na ilha prisão de Patmos, lá a leste do Mar Egeu, perto da Grécia. Hoje ela pertence à Grécia, mas naquela época era do Império Romano. Toda a Ásia Menor, Europa toda, e outras partes ainda da África e Mediterrâneo pertenciam ao Império Romano, que chegou, naquela época, ele ficou até maior, a 4.400.000 quilômetros quadrados. E foi dividido em 2 reinos, do Oriente, 2 impérios, do Oriente e do Ocidente. Mas João, por pregar o Evangelho,
na época do imperador Domiciano. Ele foi exilado. Alguns dizem que ele foi porque quis para lá, porque fugiu, mas não é nada disso. Ele foi porque ele foi exilado pelo imperador romano Domiciano. Ele até passou pouco tempo lá, porque foi do período depois do ano 91 de nossa era, e João já estava velhinho, né, não suportou muito tempo lá. Mas era uma ilha, prisão, sendo uma província romana. No capítulo 1 do Apocalipse, que são as revelações dadas pelo Senhor a João, pelo anjo a João, está escrito lá que o Senhor estava numa das mãos com 7 estrelas e que estava no meio dos candeeiros. Depois ele revela para João que as 7 estrelas são os anjos das igrejas e os candeeiros são as igrejas. Claro que muito bem colocado, porque o candeeiro serve para iluminar e a igreja é quem traz a palavra, é quem traz a iluminação, é quem traz o favor de Deus para os homens, é quem traz a Sagrada Escritura, mais do que suficiente para salvar e dar a vida eterna a todos. Mas ele só escreve essas palavras em livro porque são fiéis e verdadeiras e você vai mandar a cada igreja. E as igrejas foram 7, né? Como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É tido que 2 delas eram boas, como Esmirna e Filadélfia. 2 eram muito más, como Sardes e Laodiceia, que é que vamos tratar hoje. E é visto que lá é um local hoje deserto, que não nasce nem capim, por causa disso, porque foi vomitada realmente a igreja da boca do Senhor. E 3 outras igrejas eram meio termo, como Éfeso, Pérgamo e Tiatira. Nós entendemos que, na qualidade de humanos viventes até agora, nós somos um pouco bairristas, né? Onde nascemos, onde vivemos, e a gente está sempre defendendo, né? O país, o estado onde vivemos, né? Cidadãos, olha, eu sou de São Paulo, né? São Paulo tem muito prédio, né? Muitos monumentos, muitos teatros, muita arte, muita gente, né? Outro diz, eu sou de Alagoas, tem muitas praias bonitas, tal. Eu sou de Sergipe. E isso não era diferente com o povo daquela época também. Todas essas igrejas estavam situadas naquela época na Ásia Menor, que hoje é a Grécia, é a Turquia. E a Turquia tinha uma parte como Ásia Menor e uma parte na Europa, até hoje. Fica ali entre o Mar Negro, em cima, e o Mar Egeu embaixo, onde está, inclusive, a ilha de Patmos, quase em frente a Éfeso, que era, inclusive, a capital aí da Ásia Menor. Éfeso era rica, mas Laodiceia era mais rica ainda. A Laodiceia era um entreposto, era um local de encontro, de rotas comerciais, e tinha também um centro bancário muito forte, tinha indústrias manufatureiras, de uma lã preta, que fazia tapetes, que fazia roupas, né? Era fabricante também de um pó para colírio, muito bom, muito apreciado, buscado por todos naquela época. E o próprio Senhor se utiliza de tudo que tinha nas regiões para levar a sua palavra de advertência, de elogio, também para as igrejas existentes na época. Como costumes daquele povo, né, a prevaricação, o erro era sempre presente, o pecado. Existia uma deusa que era muito famosa entre aquele povo, que era a deusa Diana. O maior templo dela ficava em Éfeso, mas era também cultuada em Laodiceia. E entre os povos gregos era também chamada de Artemis. E isso proliferava
na igreja do Senhor uma espécie de problema para os crentes das igrejas e que dava um certo mal-estar para os que tinham aqueles costumes e tinham que mudar aqueles costumes para o cristianismo agora existente em seus corações como convertidos. E então, o Senhor manda 7 cartas com a mesma estrutura para todas essas 7 igrejas que nós já mencionamos aqui. A igreja tem, aliás, as cartas têm o remetente, o endereçamento ao anjo da igreja. O anjo da igreja, geralmente, é considerado o obreiro da igreja, o pastor da igreja, né? Ele se identifica, aí ele diferencia a identificação dele. Olha, essas coisas diz o amém para outra igreja, essas coisas diz o Filho de Deus, outra coisa diz, olha, e outra diz, olha, este é o primeiro e o último, o que estava morto voltou a viver, cada uma, mas se identificando como o Senhor de todas as coisas. Depois ele diz, conheço as tuas obras, e dá a narrativa dos problemas de cada igreja, situada ali na Ásia Menor, como um Deus conhecedor de todas as coisas. Depois ele traz uma advertência, depois traz um crédito, e no final ele diz que ao vencedor dar-te-ei o maná escondido, dar-te-ei ser coluna, dar-te-ei sentar-se junto comigo no trono de meu Pai, como eu estou agora, dar-te-ei a pedrinha também que está escondida, e por aí vai. Cada um tinha uma coisa inerente às suas condições históricas, climáticas, geográficas, etc. Para a Odisseia não foi diferente, foi justamente o que eu estou dizendo, né? Essa estrutura. Então, o Senhor vem e diz, conheço as tuas obras, sei de tudo que você faz. Ele está se dirigindo ao pastor da igreja, que representa, até hoje é assim, né, judicialmente a igreja, e representa espiritualmente a igreja. Hoje, junto com um conselho, mas o pastor é quem representa a igreja. E a carta é endereçada a ela. Conhecer as obras da igreja significa sondar os corações daqueles que fazem a igreja. Então o Senhor diz, sei que vocês nem são fervorosos demais, nem também não têm nenhuma fé. São mornos, estão no meio termo. E o grande problema é esse. Da igreja naquela época, e muitas hoje serem assim também, mornos. Mornos na medida em que se acostumaram a trazer coisas do mundo para dentro da igreja. Na época, misturar o próprio culto a Deus com pinceladas de coisas do culto para Artemis e Diana era uma coisa comum, porque era o costume arraigado do povo. Como hoje, determinadas músicas em determinada região, que se coloca a letra evangélica e coloca-se a cantar, a louvar a Deus, e a gente nem sabe se Deus aceita isso mesmo. Porque é costume daquela região, é costume daquele lugar, e é justamente o que acontecia lá. Mas se você é morno, eu vou vomitar-te da minha boca, diz a palavra de Deus. Morno é aquele que é indiferente. Não é uma coisa nem outra. Morno é aquele que está em cima do muro. Não está de um lado nem do outro. Morno é aquele que não é de direita nem de esquerda. Para ele está tudo bom. Morno é aquele que tanto faz. Tanto faz assim como assado, é a mesma coisa. Morno é aquele que diz que todo caminho leva a Deus, e não é bem isso. Sabemos muito bem que não é. Então esse é o morno. Então, porque você é morno, eu vou vomitar
você da minha boca. Nessa sequência, o povo também é acostumado a ter muito dinheiro, então não precisa de nada. A palavra vem dizendo isso aqui. Mas quando, na verdade, o que o homem mais precisa é do aumento gradativo e diário da esperança de vida eterna com Cristo. É o que o homem mais precisa. O que o homem mais precisa é fazer tudo o que tiver ao seu alcance para estar com Deus, para receber a sua bênção, o seu favor, a sua graça, a sua misericórdia, junto com a sua família, junto com a sua igreja, junto com o seu país. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus manda naquela nação. A nação que obedece. A nação que está com a verdade. Porque a verdade é quem liberta. E o morno não é uma coisa nem outra. E o que é rico não se preocupa com essas coisas. Pensa que o dinheiro compra tudo. E não é bem assim. Todas essas coisas estão ligadas à parte geográfica, como comentei no início. Né? Morno por quê? Porque a carta diz isso. Porque lá nessa região de Laodiceia, num local chamado Vale do Lico, tinha muitas termais, fontes de águas mornas. Um mornozinho até bem quente. E que para tomar uma água dessa é complicado. Tem gente que não gosta nem de água natural, só gosta de água gelada. Senão é muito bom. Bom é água natural. Mas essa água para tomar era difícil, porque ela também tinha muito sódio. E era uma água salobra. Muito complicada. Hoje, onde tem essas águas, são termas, as pessoas preferem para, né, para banhos, para coisas de saúde, tratamento de saúde, etc. Mas nessa época, para tomar essa água, ficava difícil. Então, por lá existirem esse tipo de fontes termais, é registrado na carta para que houvesse um ambiente propício ao entendimento de quem fosse ouvir a carta, porque essas cartas eram para ser lidas pelo anjo da igreja para todos os membros. Né? Por ser também um local onde havia um centro bancário muito forte, muito grande, era a cidade mais rica da Ásia Menor, depois, até antes de Éfeso. Éfeso é uma cidade portuária, como já dissemos no início, né? A Laodiceia ficava um pouquinho mais ao sul. Mas era na rota comercial, ou rotas comerciais passavam por ali. E o centro bancário e as atividades econômico-financeiras eram grandiosas. Então, as pessoas, olha, não preciso de nada. Então, para que eu preciso da igreja? Para que eu preciso de Deus? Pensava-se assim. Então, o anjo vem e diz, olha, você está dizendo que é rico e abastado, que não precisa de nada. Mas eu estou dizendo que sem Deus você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Por isso que eu te aconselho a que você compre de mim ouro refinado. Tudo naquela época era pago em ouro, não existia papel moeda. O ouro sempre foi a moeda mais cara. Tanto é que o ouro é vendido ao grama. Hoje está mais de R$300. Essa questão de pandemia, com as crises, o grama do ouro vai subindo cada vez mais. Então, ele diz, eu aconselho que você compre de mim ouro refinado para te enriqueceres. Ou seja, você busque o tesouro principal, que é a palavra de Deus, que é o conduto para você chegar aos céus. E vestiduras brancas, já que a indústria manufatureira de Laodiceia era de lã preta. E que eles vendiam muito também
essas mantas, esses casacos, esses tapetes que eram feitos lá com essas mantas. E ainda, outra riqueza da região, que era o pó para o colírio. Então ele diz, quer dizer, a roupa branca, que a palavra diz aqui, é que para que não seja manifestada a vergonha da tua nudez. A nudez é a falta de entendimento. A nudez é o pecado, que é exposto por pessoas que não têm entendimento de Deus, entendimento de Cristo. Elas, quando têm entendimento do outro lado, do errado, só sai coisa ruim da sua mente, da sua boca. E a boca fala do que está cheio, o coração, diz a palavra de Deus. E ele diz ainda que você adquire então colírio. Quer dizer, eles sabiam na época, que era um local que produzia o colírio. Então eles falam, adquira colírio para ungir os teus olhos, para que vejas. Há sempre uma questão ligada a ver e enxergar, né? Outra questão ligada a ouvir e seguir. Bem diferente. Você pode só ouvir, entrar pelo ouvido e sair pelo outro, né? E escutar. Escutar. Escutar é uma coisa, ouvir é outra. Escutar é só você ter ouvido o som e ouvir mesmo é você seguir, né? A palavra diz ainda, nessa sequência, que ele repreende e disciplina a quantos ama. E nós devemos receber a repreensão do Senhor, porque é uma repreensão, é uma disciplina que nos leva ao ensino, ao nosso ensino, à nossa cultura, ao nosso entendimento da palavra, daquilo que é, daquilo que devemos seguir, daquilo que devemos nos postar diante dele. Quando o Senhor abandona alguém, é porque ele não está ligando para ele. Quando o Senhor disciplina, é porque ele se importa. Então ele diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Porque de quem ele não se importa, como está lá em Romanos capítulo 1, citado por Paulo, ele entrega as suas paixões. Você se vire. Você não quer saber da palavra de Deus, não quer saber do Senhor, você fique você mesmo com seus problemas. E, por último, que é o tema da palavra de hoje, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Sempre que visitamos alguém e que precisamos bater na porta, hoje nem sempre é assim, a gente sempre faz um paralelo, né, pastor? Porque hoje é campainha, é cigarra, é anunciar se a gente chegou, né, quando é prédio, né? Como é seu nome? Qual é o andar? Como é o nome da pessoa lá? Só não pergunta que a gente vai tratar, né? Que aí já seria demais. Mas mudou bastante. Portas antigas também tinham uns aros, né, que você batia, né? E para a pessoa atender. E quando a gente bate numa porta, a gente quer ser bem recebido. Quem está do outro lado. Está ouvindo, pastor? Sim, sim. Sim. Perfeito. Por quem está do outro lado, a gente quer ser recebido. E a palavra do Senhor, que é bastante concisa, não poderia deixar de ser. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, não é o batimento da porta que eu estou fazendo que a pessoa vai ouvir, só. A pessoa vai ouvir eu bater na porta e mais a minha voz, porque eu vou chamar. E abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Por o culto estar daquela maneira, com heresias,
no seu meio, no povo de Deus, Jesus não estava presente totalmente naquele culto. Jesus não aceitava aquele culto. Daí, essa menção aqui no final da carta. Então, ele estava advertindo, que estava batendo na porta para entrar na igreja, não nas quatro paredes, mas para entrar na vida daqueles que fazem a igreja, porque a igreja somos nós. Nós somos o corpo de Cristo, e Jesus Cristo é a cabeça. Ele é o cabeça e a cabeça. Então Jesus, eu quero entrar. Eu vou bater na porta, eu vou chamá-los a atenção. Se você abrir a porta, eu entrarei. Cearei com vocês e vocês comigo. Ou seja, eu manifestarei a minha graça para vocês. Esse cear é estar e entrar na nova aliança com Cristo. No futuro, na nova aliança que ele estava fazendo conosco agora, senão nos céus, na nova aliança. Então, Jesus está hoje batendo no coração, na porta do coração das pessoas, quando a palavra é propagada, quando a palavra é disseminada, quando a palavra é pregada, para que as pessoas raciocinem, se convertam, mudem de atitude e Jesus então passe a fazer morada no seu coração. Todas as pessoas que aceitam Jesus, ela tem uma mudança de vida. A mudança, claro que para melhor, uma mudança eficaz. É quando ele então abre a porta do coração e vai abrir também a mente, para que pessoas, como eu sempre falo, tenham novas perspectivas de vida, novos horizontes, né? Ela tem uma nova esperança de vida eterna em sua vida. E, como sempre, ao vencedor de cada carta, né? Ele diz, ao vencedor dar-lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa foi a carta, então, entregue ao anjo da igreja para ser lida em Laodiceia, para que os crentes daquele lugar mudassem de atitude quanto ao culto, quanto a como vivia, quanto aos seus procedimentos, tanto entre eles como junto a Jesus e a Deus, o nosso Pai. Que Ele, portanto, nos abençoe a todos, fique conosco, nos dê uma noite na sua paz, nos dê a sua bênção, nos dê entendimento, nos dê graça, nos dê favor, nos dê prosperidade e perdão, em nome de Jesus, aquele que era, que é e que há de voltar. Amém.